Este episódio é patrocinado por Bayer. Olá, quero te dar as boas-vindas ao Falação, o podcast da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a ABERJ, que traz nesta semana a primeira de 2 partes de uma conversa sobre ética e compliance com Agatha Camargo Paravente. Neste episódio, ela comenta sobre a relevância do tema na atualidade e como as organizações têm desenvolvido suas políticas de ética e de compliance. Agatha é professora universitária, consultora empresarial e instrutora na Escola ABERJ, onde ela coordena o Comitê de Comunicação e Relações Institucionais, após já ter coordenado também o Comitê de Comunicação, Integridade e Compliance. Agatha, seja muito bem-vinda ao Falação. É um enorme prazer tê-la conosco. Prazer é meu, André. Agatha, aqui no Falação, como de costume, nossa primeira pergunta, na verdade, é sobre o convidado. E eu quero ouvir de você, para te conhecer melhor. Conta um pouco sobre a sua carreira e como você chegou a esse tema da ética e compliance. Vamos lá. Eu sou formada em Relações Públicas, eu tenho 20 anos de carreira, André. E dessa trajetória, uma boa parte foi no mercado corporativo. Eu gerenciei a área de comunicação, de marketing, de e-commerce. E em 2008 eu comecei a dar aula, porque sempre foi uma paixão a docência. E aí depois de 4 anos lidando com essas duas frentes, eu decidi me concentrar só na parte acadêmica. Isso muito por conta do mestrado, do doutorado. Bom, o compliance apareceu como objeto de pesquisa e de prática profissional por uma questão que me intrigava. Com profissionais de comunicação, a gente tem sempre um desafio, né, André, de gerir reputação, de consolidar essa confiança. Só que, na maioria das vezes, o que fragiliza a reputação das organizações são decisões, são comportamentos de funcionários, de alta direção. E aí eu quis investigar como que a comunicação pode colaborar, além das narrativas, né, que ela leva para os diversos públicos, como ela pode colaborar com a construção da cultura de integridade, com a consolidação desses comportamentos que vão sim, de fato, proteger a reputação de uma organização. Isso foi lá em 2010, quando eu comecei o meu mestrado, e era um assunto muito novo, né? Cultura de integridade e comunicação para a integridade, porque a gente nem tinha ainda as principais leis aprovadas, mas foi assim que eu comecei. Entendi. Olha só, eu fico pensando que, bom, ética é um assunto que todos nós estudamos na faculdade até, né? E compliance também é um tema que está aí ao nosso redor já faz um bom tempo. Então, com a sua vivência, com a sua pesquisa, eu penso que é interessante ouvir de você. Por que falar de compliance em 2021? Uau, eu acho que não é nem porque falar em 2021, talvez a gente tenha em 2021 mais motivos, mas é porque falar de compliance, eu vejo, André. Porque o compliance, por mais que seja um termo novo para algumas pessoas, significa conformidade. Conformidade com políticas, com leis, com regras, né, etc. E essa conformidade, ela é cada vez mais importante, né? A sociedade, o mercado, a pressão sobre as organizações para que elas tenham, de fato, a sua governança estabelecida, ela é fundamental. E a gente tem uma ideia, às vezes, André, de que o compliance se restringe às questões de corrupção. Muito em função da Operação Lava Jato, muito em função da própria Lei 12.846, que é a Lei Empresa Limpa, que promoveu, acho que uma maior transformação no Brasil, né, que levou as organizações a se preocuparem mais com o tema. Mas o compliance não é só garantir essas políticas, essa conformidade para a corrupção. Todos os temas que estão dentro desse grande guarda-chuva da governança corporativa são cuidados por compliance. Então, a gente fala de lavagem de dinheiro, de conflito de interesse, a gente fala de equidade, de assédio, de fraude, de uso indevido de ativos da organização, uma série de temas. E acho que quando a gente pensa em 2021, o cenário que a gente vive hoje, de tanta pressão, né, sobre as organizações, sobre a sua responsabilidade em diversos aspectos, o compliance ele acaba ganhando uma notoriedade porque a sociedade e o mercado está julgando muito, né? Se o que a organização faz é coerente com o seu discurso, se ela consegue de fato entregar a sua responsabilidade, ainda mais num momento de crise como esse, em que tantos direitos, né, André, estão tão em jogo. Acho que isso é fruto muito de uma pressão cada vez maior.
Certo. E nesse tempo, então, pesquisando e observando como esses assuntos têm se desenvolvido nas organizações no Brasil, eu queria te perguntar o que você tem notado de particular. Você citou até eventos recentes na nossa história que têm trazido esse tema mais à tona, mas pensando então no universo corporativo, como que as empresas têm lidado com isso? No Brasil, André, nós temos alguns passivos e algumas potencialidades. A gente tem um passivo natural, né, pelo índice monitorado pela Transparência Internacional. Nós somos um dos países com a maior percepção de corrupção e um dos países menos transparentes do mundo entre os monitorados. E quando a gente reflete isso num contexto em que nós somos a nona economia do mundo, isso é muito frágil. Por outro lado, esse volume de operações, de acontecimentos no país, isso levou o contexto corporativo, o contexto organizacional, não só por conta das multinacionais, mas também das empresas nacionais que têm ações listadas e que têm mercados mais abrangentes, a correrem atrás e a se preocuparem com uma estruturação muito sólida desse processo. Então, por mais que a gente tenha esse passivo, né, da gente ter sido pauta, né, mundial por grandes escândalos de corrupção e ter uma percepção de transparência muito frágil, por outro lado, os esforços e iniciativas nacionais estão caminhando, na minha leitura, para processos de crescimento dessa maturidade. As pesquisas que mostram, desenvolvidas por consultorias como a KPMG, a ICTS Protiviti, têm colocado e têm demonstrado esse amadurecimento dos programas. Então, acho que essas particularidades que a gente observa num contexto nacional são muito relacionadas às questões culturais, que são desafiadoras no país, e também a esse desafio de vencer um contexto histórico de uma corrupção que foi sistêmica. Mas, na minha leitura, esse processo tem sido bem positivo, né? O avanço ele é progressivo. Pois é, eu perguntei especificamente sobre as organizações no Brasil, porque, além de ser o cenário onde atuamos, já foi tema aqui no Falação, por exemplo, a desconfiança que o brasileiro tem nas instituições. E pensando então no contexto da comunicação empresarial, como que você tem observado as organizações então tratando esses temas e lidando com essas particularidades? Essas questões particulares aqui no Brasil, elas têm sido tratadas de uma forma cada vez mais assertiva. Eu percebo uma mudança, André, na forma como as organizações têm tratado o tema. A gente tem acompanhado muitos avanços. A cultura mais internacional do tratamento do compliance, naquela leitura, por exemplo, do tolerância zero, né, de punir qualquer ato que acontece num contexto organizacional, tem sido colocada no Brasil numa leitura muito mais voltada para a integridade, para a ética, para a participação das pessoas, e entender mais, do ponto de vista teórico e empírico, o que é comportamento moral. O Brasil ele se destaca numa preocupação muito consistente com a cultura da integridade. Acho que esse é um traço importante. Mas quando você fala, por exemplo, de desconfiança, para o cenário organizacional, a perspectiva das organizações no Brasil é uma oportunidade, porque em comparação com o índice de confiança, por exemplo, né, com o governo, no Brasil as pessoas confiam muito mais nas organizações do que no governo. O nosso índice de desconfiança do governo, ele é um dos maiores, né, no mundo. E isso é uma oportunidade, porque se há uma expectativa de que a sociedade possa encontrar caminhos e formas de fazer negócio de uma forma mais ética no país, essa oportunidade e essa possibilidade está conectada às organizações, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E elas entenderam muito bem esse processo, e muito em função disso, o que eu vejo, André, que é uma questão muito positiva nacional. As organizações brasileiras, elas têm investido muito em ações coletivas. São iniciativas que são para fora dos muros da organização. São iniciativas de transformar, do ponto de vista de uma autorregulação mesmo. Os mercados se conversam para entender medidas de integridade, de práticas concorrenciais mais justas no próprio mercado. Essas ações coletivas, elas são um sinal muito claro das organizações de que para mudar o cenário de fazer negócios no país e a gente tentar reduzir essa corrupção sistêmica, o papel das organizações é fundamental e elas estão absolutamente comprometidas com isso.
Olha só, que interessante. Eu adoraria ouvir mais sobre essas ações coletivas. Você teria alguns exemplos para nos contar? Sim, acho que tem um exemplo muito bom, que é o exemplo da área de saúde. As indústrias farmacêuticas, elas têm um contexto histórico de pressão, de crises, de escândalos, motivados pelos conflitos de interesse nessas relações indústria, médico, a cadeia, né, dessa rede enorme que envolve planos de saúde, hospitais, etc. Esse mercado é um mercado muito fragilizado pelos conflitos de interesse, ou seja, de que modo as prescrições e o relacionamento dos médicos e de quem está na ponta, né, desse mercado está, de fato, influenciado apenas pelas questões imparciais ou se estão conflitadas em interesses particulares. Em função disso, existe um movimento muito forte chamado Ética Saúde, que envolve grandes indústrias, associações do setor, para, de fato, criar regras e políticas para mudar a forma como esses processos acontecem. Então, os tradicionais congressos médicos, que eram patrocinados de uma forma muito menos controlada ou com menos regras, de uma forma mais livre pelas indústrias farmacêuticas, hoje em dia não, né? A passagem aérea, ela é financiada para o médico que vai ao congresso, né? O período muito mais próximo ao período da viagem, não tão anterior, para não conflitar que vai ser uma viagem a lazer patrocinada pela indústria farmacêutica, a questão dos brindes, essas regras de relacionamento estão sendo muito influenciadas pelo próprio mercado. Acho que esse é um exemplo muito forte, porque ele mostra que as grandes organizações, os grandes players, estão dispostos a criar regras que possam levar a uma equidade, uma imparcialidade, uma competição mais justa, mesmo que elas tenham sido beneficiadas, né, individualmente por uma não regulação anterior desse mercado. Acho que esse é um excelente exemplo que está bastante forte, principalmente nesse contexto de pandemia, né, André? É verdade. E da mesma forma, adoraria também ouvir de você alguns casos que você observa não terem sido positivos no desenvolvimento desses temas. Tem algum que te vem à mente para aprendermos mais? Sim, André, sim. Acho que o país, e acho que o mundo todo, né? Essas iniciativas mais fortalecidas dos programas de compliance e integridade, elas precisam acontecer muitas vezes por pressão de mercado. Para você se listar em um mercado de ações, para você acessar uma licitação, para você participar de uma competição em alguns setores, é fundamental esse alinhamento. E aí, muitas vezes, o que acontece é que essa velocidade imposta pelo mercado não permite que a organização consiga se estruturar de uma forma tão coerente ou tão consistente como ela desejava. E aí o que eu tenho observado de mais frágil no mercado é justamente essa falta de alinhamento entre o que uma organização afirma já aplicar ou declara como um compromisso sólido dela e aquilo que ela é capaz de entregar. E aí eu vou dar um exemplo no caso das investigações. Quando um funcionário, por exemplo, ou um público, né, que é direcionado, ele faz uma denúncia sobre um comportamento da organização, uma transgressão, o que quer que seja, a organização tem que estar muito preparada para lidar com esse tema, investigar de uma forma absolutamente imparcial, garantir o anonimato desse denunciante e ter uma medida clara, de fato, que possa levar a uma correção desse aspecto, ou seja, evitar aquela história do dois pesos, duas medidas, né, de falar e ser para inglês ver, entre aspas, ou seja, de que aquilo não é levado a sério dentro da organização. E, para mim, acho que esse continua sendo um grande desafio, não só no Brasil, mas principalmente. Há uma preocupação muito sólida que é, será que as pessoas confiam, né, que aquele discurso ele vai ser colocado na prática? Será que elas confiam que elas não serão retaliadas, de que o anonimato delas será de fato garantido? Esse eu vejo que é uma oportunidade, um caminho a ser percorrido e desdobrado, porque, a meu ver, isso tem influenciado muito um fenômeno que a gente costuma descrever como uma cultura do silêncio. Quando uma organização fala da temática, mas as pessoas que compõem aquela organização não estão dispostas a colaborar porque elas têm medo disso. E aí vira a cultura do silêncio, que é
na minha leitura, um dos fenômenos mais sensíveis que podem impactar decisivamente um programa de integridade. E talvez voltando um pouquinho ao assunto, quando falamos da relevância desses temas em 2021, eu penso que a dinâmica que temos vivido nos últimos anos, quando falamos de porta de vidro, quando falamos de uma comunicação que ela é mais inclusiva também com os membros da sociedade, eu penso que existe uma nova participação dos stakeholders também na construção das políticas de ética e de compliance das organizações, não é? Sim, você está certíssimo. E esse é um dos caminhos que tem refletido os principais avanços nesses programas, André. Tinha-se uma leitura antes de que o compliance tem que ter o tom do topo, só que esse tom do topo, que é o tom do líder, ele foi muitas vezes confundido com uma construção de políticas, código e regras que eram entendidos só pela alta administração e eram impostos, né, de uma forma top-down para os funcionários. Não há nenhum problema em uma diretriz ser colocada pela alta administração sem um processo de escuta, até mesmo porque muitas delas contemplam cumprimento de leis, e lei não se discute. Por outro lado, o avanço em envolver funcionários e os demais stakeholders tem sido decisivo. E por que isso é importante? Por conta da aplicação. Porque a regra, André, ela não existe só para ser conhecida, ela precisa ser cumprida. E o cumprimento, ele não envolve só eu saber que aquilo, né, é o certo a ser feito, é o que se deseja que seja feito. Mas é uma série de questões complexas, que são os famosos dilemas, né, éticos e dilemas de comportamento, porque muitas vezes uma regra ela é complexa de ser aplicada em um determinado mercado, que tem muita informalidade, que é muito frágil, que uma organização pode perder uma questão competitiva se ela for seguir uma regra, uma série de questões que se discute, ou de desafios mesmo, operacionais, processuais, e que se eu não escutar, se eu não promover essa participação de funcionário, de demais stakeholders, essas políticas elas tendem a ser difícil de ser compreendidas e elas podem não ser construídas de uma forma que permita a aplicabilidade dela no dia a dia. Né? Ela precisa contar com quem está na ponta, quem vive a realidade, o desafio, quem sente o dano, né, desse tema, poder colaborar. E é curioso que você está tocando nesse ponto da colaboração, que esse é o primeiro passo para transformar a cultura. Quando eu convido funcionários a participarem, né, isso tem já pesquisa mostrando isso, que quando eu convido um funcionário, eu faço um processo mais colaborativo, eu posso demorar, André, mais tempo para finalizar uma política para ser implementada. Mas esse tempo que eu investi nesse processo colaborativo, ele é diretamente proporcional à conscientização que as pessoas já têm no próprio processo de criar a política, a regra. E quando a gente pensa isso do ponto de vista externo, né, os demais stakeholders, está diretamente relacionado. Quem exige, quem cobra, quem pressiona uma organização sobre políticas e regras, sobre a expectativa, sobre a responsabilidade dela, são os demais stakeholders, a sociedade. A gente está falando de investidores, de consumidores, de comunidade, de formadores de opinião. Cada vez mais eles têm participado desse processo de engajamento para que a organização consiga avaliar, puxa, aqueles temas que eu escolhi tratar dentro do meu programa de integridade, eles são suficientes para os danos, para as externalidades negativas que eu trago, né, para o mercado, para a sociedade? Então, esse é um caminho da colaboração que, na minha leitura, não tem volta. Os ganhos deles são muito positivos. Pois é, com certeza. E bom, Agatha, como você bem sabe, as pautas ESG são tema do ano aqui na Berge. E eu penso que quando falamos, de ética e de compliance, estamos trazendo muito à tona dessas pautas ESG, né? Como você tem visto essa relação e até os ganhos que essas pautas podem ter quando focamos também no diálogo de ética e compliance? Uau, muito bacana a tua pergunta, André, porque olha só, quando a gente pensa nesses temas relacionados, né, à responsabilidade das organizações, eu vou tratar dessa forma, historicamente, a gente já assistiu a uma série de termos serem cunhados e colocados no mercado e que eles precisam ser compreendidos na sua totalidade. Olha que interessante a tua pergunta. Quando a gente fala do ESG, né, com essa preocupação ambiental, social e de governança, a gente está falando que tudo isso contempla um grande guarda-chuva, que é a governança das organizações, ou seja, o sistema pelo qual elas vão operar e que garante que o valor de longo prazo para ela e para as partes interessadas seja garantido, perfeito?
Quando a gente pensa nessa perspectiva desse grande guarda-chuva da governança, dentro desse guarda-chuva tem diversas áreas que colaboram para essa responsabilidade, né, corporativa. A gente tem ali sustentabilidade, como tem a área da conformidade, saúde e segurança, depende muito da lógica de como a organização estrutura isso dentro dela. O papel da conformidade, do compliance para isso, está muito em relação, numa leitura complementar. Então, por exemplo, se a gente pega, por exemplo, a questão do meio ambiente, que aí dá para a gente fazer um paralelo bem interessante. A área da sustentabilidade, André, quando vai determinar processos produtivos que cuidem da sustentabilidade, né, para não trazer um output negativo ambiental, né, nesse tema para a organização, a área da sustentabilidade vai engajar stakeholders, vai definir políticas e processos, vai consolidar isso internamente na organização e vai, inclusive, colaborar e vai objetivar o engajamento de todos os públicos interno e externo para que esse compromisso ambiental seja implementado. Qual o papel do compliance nessa leitura? É de garantir a conformidade disso. Então, por exemplo, o código de ética terá certamente esse valor e esse compromisso ambiental que a organização assumiu. Quando essa organização for contratar um fornecedor, por exemplo, por uma atividade, o contrato com esse fornecedor vai, claro, colocar as regras de cumprimento e alinhamento a essas premissas que a organização assegura. E quando, por exemplo, algum funcionário ou fornecedor, quando houver alguma transgressão a essa regra ambiental que foi assumida pela organização, o compliance vai cuidar da correção desse processo. Então, perceba que são áreas multidisciplinares e que atuam em conjunto para proteger, como eu coloquei para você, essa grande governança, essa grande responsabilidade da organização para garantir o seu interesse no longo prazo. Então, são áreas que atuam conjuntamente. E Agatha, se eu quero conhecer mais sobre ética e compliance, você teria recomendações de leitura sobre esses temas ou outras fontes de conhecimento também? Uau, tem bastante coisa, viu, André, já produzida, né? Acho que desde 2013 para cá, a gente tem uma série de materiais disponíveis. Tem muito livro organizado, grandes obras que contam esse beabá, esse passo a passo, muito para compliance officers, para quem quer entender. E eu acho, particularmente, que essas leituras que são mais robustas do ponto de vista de entender política, processos, contextos legais e a operação desses programas, ela é cada vez mais importante para comunicadores. Porque os profissionais de comunicação, quando eles são convidados a promover campanhas, iniciativas para apoiar esses programas nas organizações, eles precisam entender na prática como isso funciona, para que esse processo de comunicação seja mais assertivo, seja coerente, né, com essa realidade. Então, esses livros eu recomendo bastante, tem vários organizados, numa rápida busca na internet é possível localizar vários deles. Eu cito, por exemplo, um livro, Manual de Compliance, que foi publicado em 2020, né, organizado pelo André Carvalho, que é um colega meu docente, que é uma obra muito completa sobre o tema. E, além dos livros, a gente tem também as grandes revistas. As revistas jurídicas, né, da área do direito e de compliance, elas têm conseguido trazer uma leitura de atualidade muito forte sobre a cobertura desses temas em função de mudanças legais e contextuais também, que são muito oportunas. Para quem gosta do tema e se interessa bastante, é interessante acompanhar. E aí, várias revistas, né? Eu citaria, por exemplo, uma revista do Direito Penal Econômico e Compliance, que é uma revista que se dedica muito a entender esse ambiente jurídico da organização na perspectiva mais para advogados e que, para nós, comunicadores, é importante que a gente conheça isso, para a gente atuar com assertividade. Por outro lado, eu acho que numa leitura mais para acompanhar o que se tem debatido, eu indicaria os profissionais de comunicação acompanharem as publicações, as revistas, né, as colunas e as matérias publicadas, e até os estudos, as pesquisas, das grandes instituições que pesquisam o tema. Eu vou dar exemplo, inclusive a ABERJ é signatária, né, da Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Dentro dessa Rede Brasil tem um comitê específico de combate à corrupção,
que produz uma série de materiais, desenvolve uma série de publicações que são importantes para serem acompanhadas. A própria Controladoria Geral da União publica, né, a cada 6 meses novos manuais, diretrizes, pesquisas e relatos sobre essa temática, uma outra instituição, Alliance for Integrity e outras. Além, é claro, das pesquisas que são desenvolvidas pelas grandes consultorias que ofertam serviços nessa área de compliance, e aí eu diria a KPMG, a STS Protiviti e outras, né, Deloitte, entre outras, e as pesquisas de instituições acadêmicas que têm área de pesquisa desenvolvida para essa temática. Aí eu citaria o próprio INSPER, a Fundação Getúlio Vargas, né, e outras instituições que têm muita pesquisa sendo feita, porque como é um contexto muito contemporâneo, que se transforma, né, diariamente, é mais difícil recomendar, puxa, essa é uma bíblia, porque ela vai ser alterada com muita facilidade. Então, acho que é legal, dentro dos interesses, né, do profissional de comunicação ou de uma área relacionada, buscar as principais afinidades e as fontes de consulta. No próximo episódio, a conversa continua para conhecermos mais das discussões éticas em relação ao Covid-19, mais precisamente sobre a vacinação nas organizações. Não deixe de visitar o portal Aberj para ter mais informações sobre esses temas, conhecer oportunidades de cursos e eventos e saber como se tornar um associado. O Falação é apresentado por André Felipe de Medeiros, com produção da equipe Aberj, formada por Emiliana Pomarico, André Nacassone e Vitor Pereira. Até a próxima!